O Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não, como o último jogo, eu acho que os dois últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer para o ataque, como ele volta para recompor. Recompõe muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica. E ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo. Você sabe que eu estava pensando sobre isso? O Flamengo foi o único que passou nos confrontos com 6 pontos. O Atlético passou com 4, né? Bom, já sabemos os resultados. Mas o Corinthians mudou, né? O Corinthians tem um astral diferente. Ok, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que o Flamengo é o grande candidato, o grande favorito à conquista. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui 2 cortes, aqueles cortes que vocês gostam. Um corte do Jogo Aberto da Band e também um corte da ESPN Brasil falando sobre a classificação do Mengão. Tudo sobre a vitória do Flamengo aqui e agora neste vídeo que tá bacana, hein? Assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero convidar você aí que é novo no canal, cara, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vai ajudar bastante se você fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Estamos em busca do sonho, né, cara? 1 milhão de inscritos. Falta pouco, galera. Conto com a ajuda de todos vocês. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora. Everton Guimarães também vai chegar já. Não se esqueçam, hein? Quem chegou na Copa do Brasil foi o Flamengo, já tinha vencido o Bahia no primeiro jogo, fora de casa. E agora 1-0, gol do Arrascaeta. Como é importante para esse time. A gente tem que se adaptar, tem que jogar, não tem muito o que fazer. Eu falei, ele não vai pro jogo. Ele simplesmente assim, não dá, tô sentindo, não tô sem as mesmas lógicas, você não vai. Então, se colocar à disposição, isso é um caráter, é aquele outro aspecto que ele gera, que quando fecha as cortinas ali dentro tem. Esse grupo tem. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Seria algo tático? Não, eu vou te explicar uma coisa. O Flamengo que eu enfrentei como treinador, eu enfrentei uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto é tudo da era 2019 para frente. E o Flamengo se fortaleceu muito nos últimos anos. E algumas vezes a gente não, como o último jogo, eu acho que os 2 últimos jogos nós tínhamos sido merecedores de vencer o Flamengo. Mas o Flamengo é forte, tem qualidade, tem bom elenco. Eu acho que é uma coincidência jogar muitas vezes melhor do que o Flamengo e não vencer. Eu lembro, com o São Paulo, nós finalizamos 26 vezes contra 7 no Morumbi e perdemos a Copa do Brasil. Com certeza vão ser dois jogos com grandes ambientes e 2 grandes times para fazer uma grande semifinal. Jogou muita bola, o Léo Ortiz, eu estava comentando com você, o Luiz Araújo também, além de aparecer para o ataque, como ele volta para recompor. Recompõe muito bem a marcação no Flamengo, nem todo mundo tem essa característica. E ontem ele até poupou os jogadores da data FIFA, o Pulgar, o Varela, só apareceram no segundo tempo. E deu um time com, pelo menos, um padrão para não sofrer diante do Bahia. A primeira chance foi do Bahia com o Everaldo e depois só deu o Flamengo. Acrescento no teu comentário o Luiz Henrique, que tem jogado bem, né? Às vezes ele joga improvisado como um falso 9, às vezes ele cai pelos Bruno lados. Henrique. O Bruno Henrique, perdão. Luiz Henrique é do Botafogo, por isso. Perdão, Bruno Henrique, perdão. Você está pensando em seleção brasileira. Perdão. O Bruno Henrique, né? Ou torcendo para que ele vá bem contra o Corinthians amanhã. Fazer justo, porque ele tem ganhado as oportunidades, tem aproveitado, as oportunidades dele com o Tite, por causa de tantas lesões que o Flamengo vem vivendo. A gente estava comentando aqui, né, da preocupação do Arrascaeta, mas aparentemente parece que não tem problema nenhum. Era um jogo que o Bahia tinha que fazer o jogo mais perto da perfeição possível, porque jogar contra o Flamengo. O Flamengo, quando está comprometido sem bola, que isso aí é um ponto importante, quando você tem um time de muita qualidade, você precisa ter um comprometimento sem bola, que é o que o Flamengo vem tendo. E aí, quando tem a bola, tem muita criatividade, enfim, tanto no setor defensivo, quando a bola passa ali pelo meio de campo, Arrascaeta, Gerson e tudo mais, aí chega na frente com velocidade de Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começa a criar oportunidades. Você ficou surpreso pelo fato do Gabigol ter sido reserva? Não, zero. Não? Zero surpresa. E eu lembro que a gente conversando aqui, Loirão, quando o Pedro se machuca, aí falamos do Flamengo, eu falei, olha que de repente pode jogar o Bruno Henrique como um falso 9, hein?
Não sei se vai ser o Gabigol. Falamos aqui, pô. Porque o Gabigol, durante essa passagem dele com o Tite, ele não vem, enfim, tendo muitas oportunidades para ser titular. E um detalhe, quem fez o gol lá contra o Bahia foi o Bruno Henrique, então é um jogador que funciona muito bem. É um atacante de muita qualidade, ele tem essa movimentação também, não é fixo como o Pedro, por exemplo, mas é um jogador que tem tudo para ser titular. Agora, eu destaco também o Gerson, que não é substituído, que joga o tempo inteiro, comanda as ações do time, como passa por um bom momento, volta da seleção brasileira e ontem é aquela escolha certeira até o final do jogo do Tite. Eu acho, Leirão, dentro de um elenco, alguns treinadores, ou na maioria dos treinadores, sempre tem 1, 2 ou 3 jogadores de confiança, da confiança do treinador. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson acho que está entre o top 3 aí de confiança do Tite. E ontem, por exemplo, ele poderia ter jogado com o Alan, mas joga com o Léo Ortiz, que disse que está cada vez mais adaptado como volante. Bem, jogando bem, participativo. Ele tem já o cacuete da marcação e tem a qualidade técnica para fazer a criação das jogadas. E tem uma outra coisa também, acho que temos que olhar para o lado do Bahia, que é um time bem montado pelo Rogério Ceni, está na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro, mas que não conseguiu reagir em nenhuma das partidas. Então, Lourão, eu gosto de ver o Bahia jogando. Acho que o Bahia, do meio de campo para frente, é um time que tem muita criatividade. O Gianluca com o Everton também se movimentam bem. O Cauli ali na frente também ele consegue. Everaldo, enfim, é um time do meio de campo para frente móvel, né? E precisa dessa aproximação. E o Flamengo ontem fez um jogo também muito interessante sem bola. E aí dificultou muito o jogo técnico da equipe do Bahia. Eu estava curiosa para ver como seria, mais uma vez, esse reencontro do Everton Ribeiro, que até fez a jogada desse lance do Everaldo. Mas, infelizmente, o Bahia realmente ele não conseguiu se impor no Maracanã, não conseguiu criar contra-ataques, deixou o Flamengo ditar o ritmo do jogo. Justamente por esse comprometimento do Flamengo sem bola, o Bahia até tentou em alguns momentos ter um pouco mais de posse de bola, criar um pouco mais de dificuldade, mas às vezes também tem uma lentidão nessa criação do Bahia e aí facilita o time que está bem postado em campo. Eu, se fosse o Rogério, já teria voltado no segundo tempo fazendo as substituições. Ele não demorou tanto, mas já entraria com alguma coisa diferente, um fato novo, para tentar surpreender o Flamengo, o que não aconteceu. E o Mengão está na semifinal da Copa do Brasil, hein? 17ª vez, superou o Grêmio, que chegou em 16 semifinais. Então, nesse quesito agora, o Flamengo é o número 1 da Copa do Brasil, chegando em semifinais. Bom! A gente tem então um mapa de ações do Arrascaeta contra o Bahia pelas quartas da Copa do Brasil. Foi quem marcou o gol da vitória, teve 6 ações na área rival, 6 duelos vencidos e 8 cruzamentos. Foi o líder do time nesses quesitos. E também uma finalização certa, que foi a mais importante do jogo. Caramba, em todo o campo, então, o Arrascaeta apareceu e apareceu muito bem. Roberta Barroso, então, direto do Rio de Janeiro, contando pra gente como repercute não só a classificação do Flamengo, mas imagina a ansiedade que os cariocas estão com essa possibilidade, não é, Mari? De um confronto entre Flamengo e Vasco na decisão. Mas eu falei apenas possibilidade. Calma. Obrigada pelas informações, porque na tela a gente já cola também, agora com as semifinais definidas, então sem São Paulo e sem também o Bahia. O Flamengo, com 4 títulos, é o time com mais semifinais na história, com 17. O Corinthians tem 3 títulos, o Atlético 2 e o Vasco da Gama 1 título. Galo e Vasco, Corinthians e Flamengo. Então, existem 2 claros favoritos ou não? Em cada uma aí das semifinais? Sim. Existem? Você sabe que eu estava pensando sobre isso? O Flamengo foi o único que passou nos confrontos com 6 pontos. O Atlético passou com 4, né? Bom, já sabemos os resultados. Mas o Corinthians mudou, né? O Corinthians tem um astral diferente. Ok, eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que o Flamengo é o grande candidato, o grande favorito à conquista. Mas é bem dividido. Esse grande não é gigante, é um grande assim. Tem mais chance de vencer, está mais acostumado, tem um belo elenco, é um time que já está preparado. O Corinthians está se remontando agora. É que se o jogo fosse amanhã, seria muito mais equilibrado. Dava para falar elas por elas. Amanhã. Só que daqui 3 semanas. E aí, daqui 3 semanas eu não sei qual é o Flamengo, qual é o Corinthians, se esse clima no Corinthians será mantido ou aumentado. Sul-Americana. E aí... como se talvez o jogo Vasco e Atlético fosse amanhã, essa empolgação do Vasco também equilibraria mais esse confronto. Sim, não equilibraria? Claro. Mas a gente não sabe como vai estar daqui a algumas semanas, quando até esse jogo o Atlético vai ter, por exemplo, a Copa Libertadores. O Corinthians depende muito do Campeonato Brasileiro, né? Do desempenho e pontuação de Campeonato Brasileiro. Então, a gente está falando hoje de um time que melhorou
que contratou muito bem, que está num novo momento como equipe mesmo, e de resultados e de apresentações, mas onde ele precisa desempenhar, a gente ainda não tem esse Corinthians. Então isso pode influenciar. E já vem há algum tempo, né? Desde a mudança do comando e tal. Para quem a Copa do Brasil faria melhor o título? Porque eu digo assim, um título é bom para todo mundo. Mas eu estou pensando no contexto hoje que a gente está falando. Um Flamengo que ainda não confia plenamente no Tite, acho que talvez essa relação de conquistar um título não é garantia, mas... Mas eu acho que amenizar, acho que seria... Claro. Você tem uma chancela de algo que foi feito. Para o Galo, que precisa das Copas, porque no Brasileiro não tem garantia, Libertadores a gente sabe como é traiçoeira e é muito mais... Poxa, o Atlético está do lado da chave. Tem o Fluminense, que é o atual campeão, e o River Plate. Não tem garantia nenhuma. O Corinthians, eu preciso explicar, dinheiro e título. O Vasco, preciso explicar, dinheiro e título depois de tanto tempo. Eu tenho a tendência de olhar para o Vasco e pensar que para o Vasco seria um prêmio incrível. Porque o Vasco foi muito corajoso de romper com aquele que estava fazendo muito mal a história dele e contaminando o campo e tudo mais. E o Pedrinho e o Felipe, como bem lembrou a Mariana, eles também têm sido muito corajosos na manutenção do trabalho do Paiva, porque não é fácil, hein, gente? O Paiva está fazendo um belo trabalho, agora não dá nem para pensar. Mas há algum tempo, teve uma sequência de 2 derrotas aí, coisa... Não, e eles... Não, tem esse papo de estagiário aqui, não. Vai ficar esse cara aqui, ainda que sem a necessidade do rótulo, né? Então, eu acho que para o Vasco seria um passo muito importante para um novo ano, 2025 com Libertadores e tal. Eu responderia Vasco, é bom, né? Eu responderia também Vasco, porque os outros ainda podem conquistar outra competição. O Corinthians ainda pode conquistar a Sula. Eu responderia Vasco. E por quê? O Vasco ganhou, tá 3 anos. Já deu. Galera, então a pergunta não é tão gente. difícil assim. Não, mas porque imagina se for uma final contra o Flamengo. Não, Tem mas aí isso calma, ainda. também não precisa fechar o roteiro inteiro. Mas eu digo, Não, mas- eu digo Vasco também, porque desses é o que, em termos até de geração, é o que... É difícil você explicar hoje para um moleque de 15 anos que o Vasco é um gigante. E o torcedor do Vasco sabe disso. Pela É quem tá mais carente, é verdade. Pela história, é óbvio. Verdade. Eu não preciso, é só dar internet para o menino, para a menina, falar pesquisa. Claro. Mas de ver, a mesma coisa aconteceu com o Cruzeiro, a importância de voltar para uma competição. Porque você tem uma geração aí O Atlético viveu isso em 2013. Exato, Durante exato. muito tempo, ninguém Claro. falava que o Atlético ia ser campeão Tem de Libertadores. períodos, né, de cada equipe ali que você tem que pegar uma geração. Eu acho que o Vasco é o que está mais distante de ter esse oiê. É que a avaliação da conquista, ela pode ser dividida entre expectativa e realidade, né? Para Corinthians e para Vasco, vai além da expectativa. Vai muito além do próprio planejamento. Você conquistar um título, né, nessa temporada de Copa do Brasil. Eu falo do Corinthians por todo o contexto de administração mesmo, né? E desempenho em Campeonato Brasileiro. Agora, para mim, eu boto na conta do Atlético. Porque Libertadores seria espetacular, Campeonato Brasileiro já talvez não entrar em pauta, mas para o Atlético também seria importante por conta das últimas temporadas no pós-título de brasileiro ali. E de Copa do Brasil. De Copa do Brasil. Para o Flamengo, eu fico com a impressão de que seria muito importante a Copa do Brasil, mas a cobrança ela viria tão forte quanto se perdesse a Libertadores. Sim, Porque a régua é muito alta, então assim, não serve de consolo, sabe assim? Então eu colocaria no Atlético. A gente tá vendo os lances, depois eu queria colocar também... E aí, pro Flamengo, então, tem o jogo contra o Vasco, aí tem também os jogos da Libertadores, né, contra o Peñarol, tem o Grêmio e o Atlético Paranaense. O Corinthians, já nessa briga contra o rebaixamento, tem o Fortaleza na Sul-Americana. É líder e vice-líder ali. Então, aí pega o Botafogo, Verdade. nessa situação do Brasileiro, o Fortaleza, que é vice-líder, mas também na Sul-Americana, um jogo contra o Atlético Goianiense na mesma faixa, né, de classificação e um clássico contra o São Paulo, né? A volta e o clássico contra o São Paulo. Clássico contra o São Paulo antes, então, da partida semifinal. Esse jogo ainda pode até acontecer em Brasília. E aí tem você uma não pode questão de poupar, show no porque Morumbi. Campeonato Brasileiro você precisa de Que eu acho que é pontos. o Não Bruno pode. Mars. O Corinthians tem um diferencial negativo, que é todo jogo é decisivo. É. Mesmo assim, ok, o Atlético está muito distante do Campeonato Brasileiro, tem que ir para Libertadores. Tá bom, mas se perder um jogo, vai correr feito louco no final do ano. O Corinthians está na zona de rebaixamento. O Corinthians precisa sair dali, rápido. E acho que no ranking das prioridades, eu tô achando que essa Sula vai ficando em último lugar. Pro Corinthians. Pro Corinthians. Vocês não pensam?
Vocês não acham? Ele vai interpretando da maneira como se apresenta, né, a competição. Assim, a Copa do Brasil, ela também ficaria um pouco mais afastada por conta do Brasileirão. Sim. Acho que se ele desempenha bem lá um 0-0 Fortaleza, ele vai decidir em casa. Em casa ele dá tudo, independentemente da competição. Então, assim, ele vai conforme as Copas vão se apresentar. E eu acho que a Copa está muito fresca na nossa mente. Lembra do Hugo nas penalidades na Sul-Americana? Sim. O caos que foi. A Sul-Americana, competição internacional. A virada contra o Juventude, todo o contexto. Entende? Eu acho que está muito fresco o Juventude pra gente aqui. E aí a gente fala sobre a Copa do Brasil como uma prioridade, mas o Corinthians na Sul-Americana também foi grande, foi loucura, foi pressão, foi Neoquímica Arena explodindo. Claro. Mas aí eu acho que é muito mais por esse ambiente da volta que a Mari lembrou do que... Porque a semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, ela ainda é uma fase anterior contra o Fortaleza. Ganha esse peso, a questão econômica também, né? Acho que a parte da grana... Mas pro Corinthians tem também a questão de ser um torneio internacional. A gente sabe que esse selo pro Corinthians é sempre importante, né? De se firmar assim. Não tem ainda. Bom, a gente vai conversar ainda sobre os... Galera, temos aqui o ranking de atuações. Cara, ontem eu não mostrei, né? Mas vou mostrar agora pra vocês aqui quem foi bem no Mengão. Todo mundo foi bem, né? Vamos ver aqui quem tirou a nota mais alta. Atuações do Flamengo. Léo Ortiz é o melhor em boa atuação coletiva do time. Dê suas notas. Temos aqui a nota do GE e a nota do público. Vamos na nota da torcida, tá bom? Matheus Cunha teve uma nota de 7.1. Foi bem mesmo, né? Não sofreu perigo. Wesley foi bem pra caramba. Teve uma nota de 7.9. Fabrício Bruno, 7.4. Léo Pereira, 7.7. Ayrton Lucas, 6.0, foi o que mais roubou bola, galera, mais desarmou o time do Bahia, foi bem também. Varela, 6.1, já entrou já na reta final do segundo tempo, né? Léo Ortiz, nota 9, cara, o Léo Ortiz é um monstro, esse cara é muito bom, o Flamengo acertou em cheio nessa contratação. Everton Araújo, 8.3, parabéns, garoto, entrou e jogou bem pra caramba. Teve um aproveitamento de 97% nos passes, errou só um. Cara, impressionante. Teve uma nota de 8.3. Alan, esse aqui é fraco, hein? 3.7, esse é fraco. Arrascaeta, 8.1, fez o gol da vitória, voltou, está recuperando, né, a sua forma física. Tomara que ele não se lesione mais, né, galera? Esse cara é muito importante, né? Gabigol entrou aos 25 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do Arrascaeta e teve uma nota 5 do GE e uma nota 4.6 do público. A verdade é que o Gabigol, como atacante, não funciona na função de 10, no lugar do Arrascaeta, então ele foi mal por isso também. Acho que ele é melhor no ataque, como centroavante, como 9 mesmo, né? Gerson, esse Coringa tá jogando demais, né, cara? Tá no nível de 2019. Gerson, nota 7.8. O cara corre o jogo todo. O cara tá comendo a bola. Bruno Henrique, também um dos melhores do jogo. Teve a nota 8.1. Finalizou bem. Goleiro fez defesaças. Deu assistência para o Arrascaeta. Correu o jogo todo. Foi muito bem. Nota 8.1. Matheus Gonçalves entrou já no final do jogo. Teve a nota 5.9. Luiz Araújo também jogando bem, cara, no ataque e na defesa, né? Luiz Araújo teve uma nota de 8.1. Teve um momento, cara, que o Gerson passa a bola para o Luiz Araújo e ele finaliza na coxa do jogador do Bahia, né? Senão seria gol. Só que, se ele ergue a cabeça e olha um pouquinho para o lado, o Arrascaeta estava livre, era só passar a bola para o Arrascaeta. Se ele passa a bola, poderia ter sido um gol do Arrascaeta ou não também. Nota 8.1, parabéns ao Luiz Araújo, que está jogando muita bola. Eric Pulgar entrou também no final, teve uma nota 6.1. Tite, nota 6.6. Eu dou uma nota 8 para o Tite, cara, nos 2 jogos. É isso aí. Tite fez o que tinha que fazer na Bahia, vencemos lá por 1-0, trouxemos o resultado para casa, vencemos em casa por 1-0 sem sofrer perigo de gol. O Flamengo não teve sustos praticamente no jogo, né? Então eu dou uma nota 8 aí pro Tite nos 2 jogos, galera. O importante é a classificação, né? E ontem ele fez o que tinha que fazer. O Flamengo jogou bem ontem, né? É isso, cara. Deixa eu mostrar uma telinha aqui pra você pra gente se despedir.
Vamos lá então, galera, temos aqui duas telas. Vou mostrar essa aqui primeiro porque o Flamengo é o time, é o clube que mais vezes chegou às semifinais da Copa do Brasil, são 17 vezes. O Grêmio chegou 2 vezes, o Cruzeiro chegou 11 vezes e o Corinthians 10 vezes. Que maravilha, galera. Tá aí, então o Flamengo é o time que mais vezes chegou à semifinal da Copa do Brasil. Temos aqui uma outra tela que é a seguinte. Olha essa tela aqui, cara. Perdeu mais uma, né? Novidade para quem? Para ninguém, né? O Rogério Ceni é freguês do Mengão como técnico. Números de Rogério Ceni em 14 jogos contra o Flamengo. 0 vitórias, 0 empates e 14 derrotas. Então, mais uma aí para conta, mais uma, porque o Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo. Graças a Deus, né, galera? Tamo juntos. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!